A igreja é uma instituição divina, criada por Deus e edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro desse mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. Sua origem não é desse mundo, mas sua atuação se encontra exatamente nesse mundo. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está entrando aqui no canal, já deixe nos comentários o seu nome, a sua cidade, qual horário e a data que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos para a nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos da revista da CPAD, desse primeiro trimestre de 2025. A revista que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. No final desse vídeo tem um vídeo muito especial de apresentação da nova revista, a revista do segundo trimestre. E o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Tá muito boa, então fica até o final e assiste o vídeo de apresentação que a gente preparou, muito top, com muito carinho, uma ótima edição para você conhecer a revista nova, também um comentarista, tá bom? Hoje nós vamos para a lição de número 12, que será ministrada, pelo menos na maioria de nossas igrejas. Isso tem a ver com organização, né? Talvez na sua igreja, por causa de algum evento, por causa de alguma ocorrência, não será nessa data. Mas na maioria das igrejas será no dia 13 de março de 2025. Vai lá na descrição, tem link com dinâmica, tem link com subsídio. Já temos não só a classe dos adultos, mas temos a revista de todas as classes do novo trimestre. Então vai lá, aproveita, tá bom? Porque vai te ajudar bastante, tem nossas redes sociais, tem um grupo manual da EBD que é uma bênção para professores, alunos, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. É só você clicar no link, tá bom? Se você está aqui com a gente mais uma vez, já é inscrito, obrigado meu irmão, minha irmã, obrigado pela tua colaboração, que prazer ter você conosco aqui no canal. Sua presença só nos enriquece cada vez mais. Deixa o seu joinha aí, tá bom? Joga esse vídeo na maioria dos grupos que você puder, manda para os seus amigos, tá bom? Comenta também, porque a gente pode conversar um pouquinho mais nos comentários. Para você que está entrando de novo, está assistindo mais uma lição, ainda não se inscreveu, ou está entrando a primeira vez, se inscreva no canal, já ativa logo o sininho para você receber qualquer conteúdo novo, deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo, ajuda a gente, tá? Quando você faz tudo isso, o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos são relevantes, então ele abre mais visualizações pra gente, então você ajuda bastante esse canal, tá bom? Também comente, vamos conversar nos comentários. E para iniciarmos com o pé direito, ou melhor, com o joelho direito, vamos iniciar orando, tá? E eu quero orar para que Deus abençoe sua vida, e eu quero te pedir para que você ore comigo nesse momento, não me deixe orar sozinho, tá? Pai, nesse momento eu quero te entregar cada um que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois, cada um que está assistindo essa lição, cada professor, cada superintendente, cada pastor, cada presbítero, cada diácono, toma nas tuas mãos, dê crescimento no trabalho da igreja dessa pessoa. Abençoe nossa Escola Bíblica Dominical, porque essa instituição é do Senhor. Essa organização, ela é organismo do teu corpo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o edifício de Deus. Pai, então toma cada um nesse momento, enriquece o trabalho da Escola Bíblica Dominical e nos ajuda, nos ilumina com a tua graça, com o teu Espírito, para que possamos aqui falar da tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E juntos seremos sempre edificados pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição de número 11, tá? Recapitulando, né? Na lição 13 a gente vai fazer uma retrospectiva de todo o trimestre. Hoje, vamos lembrar a lição de número 11, nós falamos sobre a salvação não é obra humana. E na ocasião, ensinamos a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus, elencamos os ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacionamos aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. A lição de número 12 tem por tema: a igreja tem uma natureza organizacional. E eu já te lembro, deixei aqui separado justamente para te lembrar, você, professor, é de muita valia a revista O Corpo de Cristo, do primeiro trimestre de 2024, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição de número 5 traz justamente esse tema, né? A gente sabe que os alunos são bem esquecidos, então existe muitas coisas aí que dá para a gente trazer novamente. A lição de número 6, perdão, Igreja, Organismo e Organização. E na ocasião, nós nos aprofundamos, né,
no entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como organismo ordenado. Compreendemos, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E aprendemos sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Então é muito boa, tá? Vale a pena você usar ela nessa lição, além de te ajudar bastante, já vai te dar um esboço sobre isso, tá bom? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar, a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Então, para isso, nós temos como textuário a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O textuário também está na leitura bíblica em classe. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, a igreja ela é um organismo vivo, obviamente. Todo organismo é vivo e todo organismo tem organização. Tá? E esse organismo é de natureza espiritual. Porém, também é uma organização. Então, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Nossa leitura diária, na segunda-feira, trouxe Atos 14, 23. Uma reunião de ministério para a consagração de presbítero. A gente vai citar muito alguns textos da nossa leitura diária. Terça-feira, Atos 15, 6. O primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. Quarta-feira, Romanos 15, 25 ao 27. O apóstolo Paulo se envolvia em campanhas pela ação social. Na quinta-feira, 1 Coríntios 5, 2 ao 5. Comissão ética na igreja de Corinto. Sexta-feira, 1 Coríntios 16, do 1 e 2. Tesouraria para cuidar das finanças. Sábado, Romanos 16, 1 e 2. Cartas de recomendação e a secretaria da igreja. Por que você está vendo algumas coisas aqui em aspas? Porque é claro que a Bíblia não se refere a essas reuniões, a essas ocasiões, com esses nomes de comissão de ética, tesouraria e secretaria, mas nós vemos que a igreja funcionava com essa dinâmica, com esse pensamento. Então perceba que na leitura diária, você já tem um esboço que você pode trazer no meio da sua aula. E é muito bom, tá? A gente coloca nas nossas redes sociais, também no grupo no WhatsApp, a leitura diária todos os dias. Claro, se ela é diária, né? Redundante. Mas a gente sempre coloca. Então você também pode trabalhar com a leitura diária, como nós trabalhamos, por exemplo. A gente coloca no grupo da nossa igreja e a gente tem uma escala semanal onde todos os dias um aluno ele comenta a leitura diária. Então você pode trabalhar assim também na leitura diária da sua igreja. Você vai estimular os alunos a lerem a revista e vai colocar eles por dentro do assunto. Então é muito bom, usa a leitura diária, tá bom, gente? A leitura bíblica em classe está na epístola do apóstolo Paulo ao jovem Tito, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Você vai acompanhar agora e a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina,
para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós vemos aí no versículo 1 que Paulo ele se apresenta, ele fala de seu ministério, e o propósito dele era fortalecer a fé dos escolhidos por Deus. No versículo 4, Paulo saúda a Tito como um filho, né? Então a gente vê que Tito era colocado como um colaborador próximo a Paulo. E esse termo também Paulo usa ao se referir a Timóteo. Paulo, ele falando de Tito, fala do propósito para o qual o deixou em Creta. Que Creta, a gente vai falar um pouquinho, é uma ilha que a gente vai trabalhar também. Era organizar a igreja em Creta, uma ilha com uma reputação moral e cultural. Por isso Paulo diz colocar em boa ordem, que no grego é corrigir ou reorganizar. A igreja precisava de estrutura. E aí Paulo manda Tito estabelecer presbíteros, anciãos ou líderes, né, para ajudá-lo. E essa escolha também envolveria ordem e organização. Esses presbíteros deveriam ser repreensíveis, ou seja, de reputação íntegra, marido de uma mulher, ou seja, deveria ter fidelidade conjugal, filhos crentes, né? O ministério deveria refletir dentro da sua própria casa. No versículo 7, aí Paulo já usa o termo bispo, que do grego é episcopos, é o mesmo termo usado para presbítero, ou pastor, ou ancião, ou seja, é um sinônimo, né? E aí ele fala de qualificações negativas que esses presbíteros ou bispos não poderiam ter. Tá? Isso vale para hoje. É muito importante a gente falar isso. Tudo isso vale para hoje. Qual o requisito estamos usando para consagrar? Qual seja o cargo? É o valor do dízimo que dão? A frequência do culto? É os anos que a pessoa é obreiro ou é diácono? Não, a Bíblia não fala isso. Qualidades negativas. Não arrogante. Não pode ser autoritário ou dominado. Eu não vou conjugar o verbo no passado. Não poderia ser, não pode ser. Isso é para hoje. Iracundo ou irascível. Ou seja, ele não pode ser explosivo ou facilmente irritável. Nem dado ao vinho. Não é que pode beber pouco, não pode beber bebida alcoólica. Tá? E qualquer dia a gente pode trazer, ou se você na playlist do terceiro trimestre de 2024, você vai ver lá, conversa sobre EBD, eu falando se crente pode beber bebida alcoólica ou não. Então vai lá, assiste o vídeo, que aí você vai entender por que eu estou dizendo que não é que essa questão de não poder se embriagar. O cristão, principalmente, sendo ele influente, obreiro ou presbítero, não deve fazê-lo. Tá? Não vou explicar aqui, mas lá você pode ver essa explicação. Nem violento ou espancador. Então, não pode ser agressivo nem física e nem verbalmente. A gente começa a ver que tem um monte de gente que é desqualificada. Não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. Então não devem buscar enriquecimento ilícito no ministério. Agora, qualificações positivas, que também nós não podemos generalizar, mas infelizmente hoje muitas pessoas se desqualificam desses requisitos. Hospitaleiro, ou seja, generoso, acolhedor. Amigo do bem, ou seja, deve amar aquilo que é correto. Sóbrio, moderado, justo, piedoso, santo, temperado, que tenha, né, domínio de si. Ele deve demonstrar maturidade espiritual e autocontrole. E aí Paulo diz, retendo a firme e fiel palavra. Ele deve ser apegado, ele deve ser firme na doutrina bíblica, para exortar pelo reto ensino e convencer os contradizentes. Então, o líder deve ter habilidade para ensinar e defender a fé contra falsos mestres. Então, Tito foi escolhido para escolher pessoas e organizar a igreja em Creta. E essa escolha também é organizada. A igreja tem organização, como Deus zela por ordem e decência. 1 Coríntios 14, versículo 40. O mapa mental, né, que é um modo, já que a lição hoje é sobre organizar, é sobre organização, organize a sua lição, tá bom? Faça os bolsos organizados, tá aí o mapa mental para te ajudar, tá? Se apegue aos objetivos da lição, tá bom? Palavra-chave é organização. Etimologicamente, vem do latim organizare, que por sua vez tem origem no grego, órgão, que significa instrumento, ferramenta ou meio para um propósito. Era utilizado para se referir a instrumentos musicais. Por isso você vê instrumentos como órgão, né? Ferramentas e até mesmo o corpo humano como um sistema organizado. Com o tempo, o termo passou a significar estruturação, ordem e disposição de elementos para um objetivo comum. Sentido bíblico. O sentido de organização está fortemente ligado à ordem estabelecida por Deus. Alguns exemplos incluem organização na criação, por exemplo, em Gênesis 1, mostra que Deus criou o universo com uma ordem específica para cada parte da criação.
Deus organizou o universo progressivamente, separando luz e trevas, água e terra, e estabelecendo ciclos naturais. Também vemos organização no governo de Deus. Deus instituiu líderes e sistema de governo para o seu povo, como Moisés, organizando juízes, Êxodo 18, do 13 ao 26. A tribo de Levi foi organizada para o serviço no templo, Números 3. Organização na igreja. Paulo institui, como nós estamos vendo hoje, Tito a organizar a igreja em Creta, nomeando presbíteros e estabelecendo ordem. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, Paulo compara a igreja ao corpo humano, onde cada membro tem uma função organizada dentro do corpo de Cristo. E, em quarto lugar, vemos a organização na vida cristã. A Bíblia ensina que devemos viver de maneira ordenada e disciplinada. Provérbios 6, a formiga é exemplo de organização e planejamento. Colossenses 2,5, Paulo elogia a ordem e firmeza dos cristãos. A lição de hoje tem por objetivo analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, essa lição está organizada da seguinte maneira. Primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1, Tito, versículo 4. Subtópico 2, o pastor de Creta, versículo 5. Subtópico 3, Creta. O tópico 2 traz por tema a institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1, a instrução paulina. Subtópico 2, a igreja como instituição. Subtópico 3, organização. E o terceiro tópico traz por tema a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. Subtópico 2, a experiência pentecostal. E subtópico 3, é necessário organizar. A introdução diz que a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Isso também é importante para você, professor. Nós vamos falar sobre a igreja como organismo também, porque não tem como falar da igreja como organização sem falar da igreja como organismo. Mas o foco da lição é mostrar a igreja como organização. Tá bom? Então, o subtópico 1 traz Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1, Tito, versículo 4. Subtópico 2, o pastor de Creta. E subtópico 3, Creta. Antes de entrar no primeiro subtópico, eu já quero ler com você a declaração de fé no capítulo 14, na página 134, onde começa a falar sobre a forma de governo. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Todos nós prestaremos contas a alguém à autoridade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, estes últimos identificados apenas como auxiliares ou trabalhadores de acordo com a região. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Nosso modelo atual de governo de igreja tem por base as escrituras sagradas. Fica até aqui, tá? Você que chama o auxiliar de trabalho de obreiro, obreiro até o pastor todos são obreiros. Tá? Ele é auxiliar ou trabalhador ou cooperador. O subtópico 1, Tito, versículo 4, não confundiu Tito, da epístola que Paulo escreve, com Tito justo, mencionado em Atos 18, 7, como um homem temente a Deus que morava em Corinto. Tá? Esse não é o mesmo Tito. O Tito, aqui que foi um dos maiores companheiros de ministério de Paulo, ele era tão útil e confiável que o apóstolo deixou em Creta e depois escreveu-lhe uma carta com as devidas instruções para a estruturação de uma igreja com liderança significativa, de maneira que ela depois pudesse andar sozinha. Assim, algumas das instruções mais detalhadas que temos sobre líderes está na epístola de Paulo a Tito. Por exemplo, o papel dos anciãos, no capítulo 2, versículo 2, o papel das mulheres mais idosas, capítulo 2, no versículo 3, o papel dos jovens, capítulo 2, do 6 ao 8, o papel dos servos, ou dos escravos, capítulo 2, versículo 9 e 10. E tudo isso chega a nós por meio dessa carta.
Tito também era um competente mestre, e por isso Paulo o exortou a ensinar a sã doutrina no capítulo 2, versículo 1 e também no versículo 15. Tito precisava ser um modelo de caráter, pois o apóstolo queria que estas qualidades fossem ensinadas à comunidade de Cristo. Obviamente, Paulo tinha Tito em elevada estima, porque sua chegada para ajudá-lo trouxe-lhe muita alegria e conforto. E ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. E ele também fala isso, repete na verdade, em 2 Coríntios 7, no versículo 6. Tito era um jovem pastor que nos traz muitos exemplos positivos. E esse jovem também foi útil ao apóstolo em Corinto, onde ele o deixou para ajudar os cristãos da cidade numa variedade de assuntos, inclusive levantar fundos para ajudar as igrejas carentes. Então Tito era aquele jovem, né, que já tendo uma grande responsabilidade, porque ele respondia àquilo que o ministério lhe exigia. Tito era resolvedor de problema. Tito era um jovem que Paulo podia contar, assim como Timóteo. Mas nosso foco aqui é Tito, né? Por exemplo, quando levanta fundo para as igrejas carentes, em 2 Coríntios 7, 13 e 14, 2 Coríntios 8, 6 e também no versículo 16 e 23. Então, de fato, o apóstolo considerava Tito um grande mensageiro de Deus, cujo termo significa apóstolo, não no sentido técnico, né, dos 12, mas é uma forma atenuada de missionário, um servo comissionado a edificar a igreja. Então Tito também é bem conhecido porque acompanhou Paulo e Barnabé numa reunião em Jerusalém, onde foi discutido o papel dos gentios na igreja. Não confundir com o concílio de Atos 15, tá? Foi uma certa ocasião que Paulo viajou até Jerusalém para levar esses donativos e Tito foi com ele, e os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. E Paulo, ele usa Tito como referência, né, para combater os judaizantes. E depois o próprio Paulo, ele vê esse problema dos judaizantes entrando em Creta, e é o próprio Tito que vai tratar sobre isso. Então Tito ele tem o exemplo próprio, né, prático disso. Então ele seria muito bom para combater os judaizantes. Né? Ele sofreu na pele, né, porque o judaizante queria circuncidar ele, mas Paulo não deixou. Então ele se tornou a principal ilustração, né, do livre acesso dos gentios ao evangelho. Quando Paulo queria se referir a essa liberdade do evangelho, ele usava Tito como exemplo. Então não precisava tornar-se judeu para ser considerado cristão, visto que Tito era grego e Paulo não permitiu que circuncidasse Tito. E aí você vê uma outra ocasião que Paulo circuncidou Timóteo. E aí você deve lembrar, se não lembrar, vai na lição de número 2. Somos cristãos porque nós se referimos a isso. E explicamos por que Paulo não permitiu circuncidar Tito e permitiu circuncidar Timóteo. Então vai lá que a resposta está lá. Então Tito, ele tinha qualidades de um servo exemplar. Ele possuía um longo histórico de serviços prestados. Ele era fiel, era digno de confiança, podia receber responsabilidades e realizá-las adequadamente. Ele era suficientemente organizado para liderar outros e estabelecer novos grupos de líderes. Então Tito, sem dúvida, foi uma das figuras fundamentais da igreja primitiva. Embora Atos dos Apóstolos não se mencione a Tito, mas Tito teve uma grande influência no papel da igreja primitiva. E lembrando que tudo isso é um jovem, tá? Então, quando Paulo chama ele de verdadeiro filho, capítulo 1, versículo 4, é o mesmo título que Paulo ele emprega a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, mostrando dois jovens que foram exemplos para a igreja e muito colaboraram para o crescimento do evangelho aos gentios e do ministério de Paulo. Então, a epístola a Tito, vamos falar um pouquinho dessa epístola para a gente passar para o subtópico 2, ela tem por propósito, primeiramente, instruir Tito na sua tarefa. E que tarefas são essas? A gente pode aí dividir em 4. Primeiro é pôr em ordem o que ele, né, Paulo, deixaria inacabado nas igrejas em Creta. Inclusive a instituição de presbíteros nessa igreja, conforme nós vimos no versículo 5. A segunda tarefa de Tito era ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, versículo 11, uma outra tarefa importante de Tito seria silenciar os falsos mestres, né? E uma outra tarefa era vir até Paulo, uma vez substituído por Ártemas ou Tíquico, capítulo 3, versículo 12. Que eu quero ver com você o seguinte, esse esboço da epístola a Tito. Nós temos primeiro a saudação, do capítulo 1, do 1 ao 4. O ministério de Tito em Creta, em segundo lugar, do capítulo 1, do 5 ao 16, dividido em duas partes. A primeira parte, a qualificação dos anciãos, do versículo 5 ao versículo 9. E em segundo lugar, a advertência contra os judaizantes, do capítulo 10 ao capítulo 16. E a terceira parte, do capítulo 2, do 1 ao 15, é a sã doutrina, dividido também em duas partes. As responsabilidades morais dos cristãos, capítulo 2, do 1 ao 10, e do 11 ao 15, a segunda parte, que é a salvação e conduta cristã.
Em quarto lugar, né, a importância das boas obras. Capítulo 3, do 1 ao 11, dividido também em duas partes. Né? A primeira boa obra importante é a conduta cristã no mundo, do versículo 1 ao 7. E a segunda obra importante era lidar com pessoas difíceis, do versículo 8 ao 11. E a quinta parte da epístola a Tito são as instruções finais e a conclusão. Capítulo 3, versículo 12 ao versículo 5. A carta de Tito ela possui 3 capítulos, 46 versículos no total, distribuídos da seguinte forma. Capítulo 1 tem 16 versículos, o capítulo 2 tem 15 versículos, o capítulo 3 tem também 15 versículos. E essa epístola faz parte do grupo das cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. O subtópico 2 traz por tema o pastor de Creta, no versículo 5. A igreja em Creta, na época do apóstolo Paulo, enfrentava desafios significativos. A ilha, situada no mar Mediterrâneo, era conhecida por sua cultura decadente, falsos mestres e desordem dentro da igreja. Então Paulo deixou Tito na ilha com a missão de estabelecer e nomear presbíteros fiéis para ajudar nessa organização, como nós já vimos no versículo 5. Então o contexto cultural e moral de Creta era ruim. Creta era uma ilha estrategicamente localizada com um histórico de pirataria e comércio. Os cretenses tinham fama de mentirosos, preguiçosos e gananciosos. O próprio apóstolo Paulo cita um poema cretense que dizia, um deles, no caso Paulo se refere a Epimênidas, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então a sociedade cretense era moralmente corrupta, tornando difícil a vida cristã para os convertidos. Além disso, muitos falsos mestres judeus estavam deturbando o evangelho e ensinando tradições legalistas, conforme o capítulo 1, versículo 10 e 11. Havia discussões inúteis sobre genealogias e a lei de Moisés, que Paulo fala no capítulo 3, versículo 9. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então as igrejas cretenses, elas eram jovens e enfrentavam dificuldades, incluindo a falta de liderança organizada. Então esses eram problemas da igreja cretense. Primeiro, tinha que instituir lideranças organizadas. Então Paulo orientou a Tito a nomear esses presbíteros em cada cidade, no versículo 5, que deveriam ser irrepreensíveis, fiéis à palavra e bons administradores, no versículo 6 ao versículo 9. Existia também um outro problema em Creta, que eram os falsos ensinamentos. Alguns judeus convertidos tentavam misturar a lei com o evangelho, impondo a circuncisão e regras legalistas. Do capítulo 1, 10 ao 14 a gente vê isso. Outros ensinavam doutrinas enganosas para lucro pessoal. Capítulo 1, versículo 11. E também tinha problemas de condutas da igreja. Então, alguns membros viviam de maneira desordenada e rebelde. Paulo fala no capítulo 1, versículo 10. Então, Paulo incentivou Tito a ensinar homens, mulheres e jovens a viverem com sobriedade e piedade. No capítulo 2, do 1 ao 10. Aprendemos então com a igreja em Creta que a igreja precisa de liderança firme e qualificada. O evangelho deve ser protegido contra falsos ensinamentos. Os cristãos devem viver de forma santa e exemplar para impactar a sociedade. E tudo isso se alcança com organização. Lá em Atos capítulo 6, nós vemos que houve um problema na igreja e precisou-se organizar. E com a organização, pôde-se priorizar o ensino da pregação da palavra e a oração. Subtópico 3, Creta. Então, Creta era o nome de uma grande ilha no Mediterrâneo, situada a sudoeste da Grécia, o que atualmente tem o nome de Cândia. Os turcos conservaram o antigo nome da forma modificada de Quiride. Essa ilha tem cerca de 296 quilômetros de comprimento e entre 11 a 65 de largura. É cortada de leste a oeste por uma cadeia de montanhas cujo ponto culminante é o Monte Ida, no deserto da Cordilheira, com 2.661 metros de altura. E no capítulo 2, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, mostra que tinham cretenses na descida do Espírito Santo em Pentecostes que foram alcançados com essa graça, o que mostra que judeus que se estabeleceram em Creta receberam o Espírito Santo e o cristianismo então entrou ali logo no princípio. E Tito ele foi encarregado de pôr
em ordem os negócios das igrejas e combater as doutrinas dos judaizantes nessa ilha, né, onde Paulo ele viajou pela costa sul da ilha, indo para Roma, né, em Atos 27. Os cretenses eles tinham fama de bons arqueiros, mas, como eu já citei, tinha uma fama de um péssimo caráter. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unificando a Cirene, né, no norte da África, da onde era Simão Cirineu, nos termos da Líbia, como uma só província, né? E a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a cultura era péssima, a fama deles era ruim, né? E a igreja estava, então, desorganizada. Então parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que já era característica deles. Então, em sua viagem a Roma, Paulo havia visitado originalmente a ilha de Creta, e como eu disse, é a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, como prisioneiro, em Atos 27. Posteriormente, depois de ser libertado de seu primeiro período de aprisionamento em Roma, Paulo voltou a Creta com Tito e trabalhou durante um breve período em seu ministério ali. A seguir, Paulo incumbiu Tito de continuar trabalhando com os cretenses para organizar as igrejas, enquanto ele continuava a viagem à Macedônia, em 1 Timóteo 1,3. Alguns tempos depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, instruindo-o a concluir a tarefa que ambos haviam iniciado. Paulo provavelmente viu a carta por meio de Zenas e Apolo, que estavam viajando por Creta, capítulo 3, versículo 13. Então, em resumo, o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. O tópico 2 fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1, a instrução paulina. Subtópico 2, igreja como instituição. E subtópico 3, organização. A instrução paulina. Então, né, como já deu para a gente ver, né, os costumes e a cultura do povo de Creta influenciaram a igreja local, como se percebe em Tito, no capítulo 1, do 10 ao 12, onde Paulo cita esse poema, né, que fala tão mal dos cretenses, chamando eles de mentirosos e preguiçosos. Diante disso, era necessário organizar a igreja como uma instituição em cada cidade. Capítulo 1, versículo 5, Paulo fala para Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Observando-se que Deus preza pela ordem e pela decência. 1 Coríntios 14:40. Paulo orienta a fazer tudo com ordem e com decência, a fim de sirvamos de exemplo para a sociedade. Lá em Mateus 5, do 13 ao 16, quando Jesus diz que somos sal da terra e luz do mundo, é que nós influenciamos, nós precisamos servir de exemplo para a sociedade. Paulo fala em Filipenses 2, do 14 ao 15, fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, ao contrário do que diz, né, o movimento conhecido como desigrejados, a igreja não é apenas um organismo sem qualquer organização. Atos 4, 23, nós vemos a igreja organizada. 1 Coríntios 12, 28 ao 30, Paulo fala, como em Efésios 4, 11 ao 16, né, da hierarquia da igreja. Deus pôs uns primeiramente, ou seja, acima, apóstolos, em segundo lugar, profeta, em terceiro, doutor, depois milagre, depois dons de curar e socorro, governo e variedade de língua. Ou seja, existe hierarquia, existe organização. Atos 20, 28, onde Paulo chama os presbíteros da igreja e diz: ó, zelai por vocês e pelo rebanho da qual Deus vos constituiu pastores. Então, uma reunião ministerial onde Paulo pretende organizar as coisas antes de viajar. Então, a Bíblia mostra exemplos de liderança nas igrejas locais. Presbíteros. Tito 1,5, Paulo orienta Tito a nomear presbíteros em cada cidade para liderar e cuidar das congregações. Pastores e mestres, Efésios 4, 11 e 12. Cristo deu à igreja líderes para equipar os santos, promovendo crescimento e maturidade na fé. Honra aos presbíteros. 1 Timóteo 5,17. Presbíteros que lideram bem devem ser honrados, especialmente os que pregam e ensinam. Sua responsabilidade inclui governar, ensinar e proteger o rebanho. Atos 20, 28, Tito 1,9. A dupla honra, nesse sentido, fala de respeito, que envolve reconhecimento público pelo serviço e sustento financeiro, principalmente aos que estavam envolvidos com ensino e pregação. Líderes dedicados ao ministério
em tempo integral devem ser sustentados, conforme Paulo fala em 1 Timóteo 5,18. O trabalhador é digno do seu salário. E Paulo está falando de trabalhador aqui, de quem prega o evangelho, de quem ensina, de quem lidera. Então, conforme nós vamos ver no subtópico 2, a igreja como instituição. É claro que, como eu disse, o foco dessa lição é mostrar a igreja como organização. Mas eu disse, não tem como você ver a igreja como organização sem entendê-la como organismo. Então, embora o foco da presente lição, à luz da instrução paulina, seja apresentar a igreja como organização, não podemos perder de vista o fato de que ela é uma instituição divina e é, assim, um organismo. Biologicamente falando, organismo é qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que integram fisiologicamente, executando os diversos processos necessários para a vida. Por analogia, trata-se de um conjunto de elementos e matérias interrelacionados e aplica-se à igreja como o corpo de Cristo, e sendo o corpo que tem Cristo como a cabeça, o salvador desse corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, capítulo 6, versículo 19, Efésios 1, 22 e 23, Efésios 2, 21, Efésios 5, 23. Então ela é um organismo e todo organismo precisa de organização. Então a igreja é uma instituição divina estabelecida pelo poder de Deus como organização. Porém, ela se estruturou ao longo dos tempos. Desde os apóstolos, houve-se uma preocupação em organizá-la, criando uma forma definida para manter a ordem e propósito. Você vê que é o caso de Atos 6. Não existia diaconato. Não foi o próprio Jesus que instituiu o diaconato fisicamente, enquanto ele esteve na terra. Mas foi a igreja vendo a necessidade da organização. E isso também mostra que a igreja ela pode criar ferramentas para o próprio crescimento da igreja, direcionada pelo Espírito Santo. Criar formas de organizar a igreja. Então, esse processo de institucionalização foi gradual, adaptando-se às necessidades e aos desafios que iam aparecendo. A organização da igreja é uma necessidade bíblica e prática, que não anula sua natureza espiritual, mas a completa. Por isso, deve-se haver um equilíbrio para que a igreja não foque apenas na parte organizacional, sem pensar na parte espiritual. Ou pensar apenas na parte espiritual e ignorar a parte organizacional, como nós vemos acontecer em algumas igrejas, onde muitos se espiritualiza e pouco se organiza. A igreja de Corinto é um exemplo. Era muito espiritual, tinha todos os dons, mas o culto estava uma bagunça. E também tem muitas que se organiza muito e pouco se espiritualiza. E aí vira um institucionalismo, onde as regras estão acima da missão da igreja. Vira uma igreja morta, fria. Como, por exemplo, ela não era fria, mas era morna, mas a igreja de Laodiceia, que podia ser uma boa instituição, porque era rica. Mas ela tinha a sua instituição, a sua riqueza como instituição acima da sua espiritualidade. Então, espiritualmente era morna. Ou seja, ela não tinha vida. Nós temos exemplos na igreja primitiva desse equilíbrio. No próprio Atos 6,3, os diáconos escolhidos, eles eram cheios do Espírito Santo, ou seja, espiritual, área espiritual, e de boa reputação, ou seja, a área física. Eles tinham que ser espiritual, mas tinha que ter boa fama, tinha que comprar e pagar. Então isso envolve os dois âmbitos da igreja. Por exemplo, em Atos 14, 23, a reunião ministerial para a consagração dos presbíteros, nós vemos que a igreja escolheu esses presbíteros, orou e jejuou, ou seja, a área espiritual, mas para isso eles se reuniram e em comum acordo eles escolheram esses presbíteros, ou seja, a área organizacional. Se reúnem, eles votaram em quem eles escolheriam, concordaram entre si, ou seja, isso é a área organizacional. E depois a gente vê a área espiritual. Quando eles oram, impõem as mãos, jejuam, então isso é a área espiritual da igreja. Então nós temos exemplos na própria igreja, da igreja como instituição, sem deixar se perder a questão da espiritualidade. Isso é muito sério. Quando a igreja organiza muito, esquece do lado espiritual, a igreja vira uma igreja parada, morna, fria, morta. E quando a igreja espiritualiza muito, esquece o lado organizacional, isso vai atrapalhar a igreja de cumprir suas tarefas. Então tem que se ter esse equilíbrio, tá? Então vamos ver o subtópico 3, organização. Então como podemos ver, existem exemplos em favor da organização. É claro que sem fugir dos princípios bíblicos. Cada igreja local tem, muitas vezes, necessidades específicas que devem ser consideradas. Por isso, nunca haverá um padrão inflexível nessa organização, mesmo se tratando de igrejas da nossa denominação.
Por exemplo, os dias, a ordem e os acontecimentos na liturgia dos cultos. É por isso que eu sempre digo aqui, essa revista, essa lição, ela vai ser ministrada na maioria das igrejas em tal data, porque eu sei que cada uma tem suas próprias programações. Na própria Escola Bíblica Dominical, da ceia, dos critérios para a separação e ordenação dos obreiros, e entre outros. A igreja primitiva já observava essas características. E em Tito 1, do 1 ao 12, e outros, nós vemos que a igreja, na sua dimensão local, precisava se organizar. Atos 6, citei aqui também Atos 14, 23, a reunião ministerial para escolher presbíteros. Lá em Romanos 15, do 25 ao 27, o apóstolo Paulo ele se envolveu com campanhas sociais. Em 1 Coríntios capítulo 8, do 8 ao 9, 1 Timóteo 3, 1, e etc. Então, se examinarmos cada uma dessas passagens com cuidado, nós encontraremos vários elementos que caracterizam a igreja nascente como uma organização. Então, a igreja como organização eclesiástica no Novo Testamento, havia local e horário e ordem de culto, 1 Coríntios 14, 26, 40, reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, lá em Atos 14, 23, foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários em Atos 15, 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios trata desse assunto. Romanos 15, 27, do 25 ao 27, havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios 5, do 2 ao 5. E também tesouraria, 1 Coríntios 16, 1 e 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos 16, 1 e 2. Então, a igreja como organização, ela é uma igreja local organizada. E temos inúmeros exemplos. Todas as referências bíblicas estão aí para você pegar. Como organização, ela possuía liderança humana para administrá-la. Tem referência do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como organização, ela se enquadra em sua própria definição. Atos 6:6, já citamos também Atos 14:23, Atos 27, Hebreus 10:25, Tito 1:5. Então a institucionalidade bíblica da igreja é vista na liderança, que era centralizada, Atos 16:4. As igrejas locais estavam subordinadas à igreja mãe, Atos 16:4. Os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos 2:42. A igreja instituía lideranças locais, Atos 6:6, Atos 14:23 e Tito 1:5. A igreja verificava as qualificações dos candidatos ao ministério, 1 Timóteo 3, do 2 ao 13. A igreja enviava missionários, Atos 13:2. Os missionários prestavam relatórios das atividades, Atos 14, 26 ao 28. Então nós vemos a igreja, na própria Bíblia, a igreja já mostrava características de uma igreja organizada como uma instituição. Como resumo, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Tópico 3, a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. Subtópico 2, a experiência pentecostal. Subtópico 3, é necessário organizar. Organismo e organização. Gente, vai lá na descrição, porque eu vou deixar um link lá com o vídeo que a gente tem aqui no canal sobre os principais tipos de governos eclesiásticos, tá? Então, vimos o que isso significava no contexto da igreja primitiva. Então, agora nós veremos nos nossos dias, onde cresce o número dos chamados desigrejados, que defendem justamente que não existe necessidade de pertencer a uma igreja local, pois eles são a igreja. Isso é um erro teológico grave. Uma das figuras que representa a igreja é o corpo. Por isso, a igreja é o corpo de Cristo. Porém, um membro jamais pode ser um corpo, pois um corpo é o conjunto de membros interdependentes que o formam. E um membro fora do corpo não tem nenhum proveito, pois apodrecerá. Também tem um vídeo no canal, na playlist do primeiro trimestre de 2024, sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, que é essa revista que eu já falei. Tem um link na descrição de uma aula aqui da lição de número... Na verdade, a lição de número 5, a lição de número 6, ela fala sobre a igreja como
organismo e organização. Mas na lição 2, é onde eu falo na conversa sobre EBD, sobre desigrejados. É possível ser membro fora do corpo? Igreja sou eu ou somos nós? Eu até fiz uma brincadeira do crente mãozinha, né, que o único membro fora do corpo que eu conheço que sobrevive é o mãozinha da família Adams. Então vai lá, vou deixar também o link na descrição se você quiser assistir. Então, outra coisa que eles defendem é que não precisam ser obedientes a pastores. Quando Hebreus 13, 7 ao 17 nos ensina a ser obediente aos pastores instituídos por Deus. O próprio Jesus escolheu Pedro para apacentar o rebanho e Paulo ele exercia autoridade pastoral sobre as igrejas que ele abria, a ponto de outros pastores se sujeitarem à autoridade espiritual de Paulo. Timóteo e Tito mesmo são exemplos disso. Então, pensando nisso, vejamos o número de desigrejados no Brasil, para você ver como que esse movimento, como que o assunto é importante, nós temos que se preocupar. De acordo com uma pesquisa da missão CEPAL, divulgada em agosto de 2024, 6,9% dos evangélicos brasileiros se enquadram nessa categoria. Considerando que, segundo o censo de 2022 do IBGE, os evangélicos representam aproximadamente 31% da população brasileira, que é estimada em 213 milhões de pessoas, isso equivale a 66 milhões de evangélicos. Aplicando a porcentagem de desigrejados, temos aproximadamente 4,5 milhões de evangélicos que não frequentam igrejas no país. A maioria são jovens entre 16 e 34 anos. Quase que cerca de 10 evangélicos, um deles são desigrejados. Então, a igreja como organismo e como organização, e aí eu quero ver com você as formas de governo da igreja, né? A igreja como organização é visível, local, humana e imperfeita, ou seja, ela tem defeitos, problemas e pode até cometer erros. Ela é temporária, ou seja, ela pode vir desaparecer. A igreja como organismo, enquanto organismo vivo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, enviado por Jesus. Como organismo, a igreja é a noiva, é a lavroura e o edifício santo. A igreja como organização ela é visível. A igreja como organismo é invisível. A igreja como organização é local. A igreja como organismo é universal. A igreja como organização é humana. Como organismo ela é divina. Como organização ela é temporária. Como organismo ela é perpétua. Como organização ela é imperfeita. Mas como organismo ela é perfeita. Nós vemos a igreja como organização, por exemplo, em Hebreus 10, 25. Não deixamos de nos reunir como igreja, de congregar, ou seja, uma assembleia, uma reunião. E como organismo, em 1 Coríntios 12, onde Paulo faz a analogia da igreja, utilizando-se do corpo de Cristo. Então, qual é a forma de governo da igreja organizada? Nós temos, pelo menos aí, 3 tipos de governos da igreja. O governo episcopal, que é a palavra que traduz do grego episcopos, que aparece algumas vezes no Novo Testamento, por exemplo, Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, nessa própria epístola de Tito, no versículo 7, quando Paulo se refere a bispo. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre outros e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. O modelo presbiterial, lembrando que todo modelo de organização tem em si seus problemas, porque o modelo de organização ele é humano, é feito por homens e dirigido por homens, então vai apresentar algum problema, nenhum deles é perfeito em si. O presbiterial, que é o ofício de presbítero, é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11:30, Atos 15:2, também lembrando que todos os modelos são bíblicos. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Aqui no Brasil ele é mais usado pela presbiteriana. Existe o modelo congregacional, que é a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento, vista em Atos 14, 23, onde a igreja se reúne e escolhe os presbíteros. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pela maioria dos batistas. E o sistema de nossa igreja, sistema de governo, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional.
é, portanto, um modelo híbrido. Tá? As Assembleias de Deus, ela reúne tanto esse modelo episcopal, na sua Assembleia de Deus provavelmente você tem um pastor presidente, né, que comanda toda a igreja. No entanto, as questões das igrejas locais são resolvidas em reuniões. Por isso ela reúne um sistema episcopal junto com o sistema congregacional. Vamos então ver o segundo subtópico, a experiência pentecostal. Então, alguns desigrejados, eles citam nomes de cristãos influentes, que supostamente confirmam sua ideia de que as denominações não são necessárias. O mais influente desse, que está muito ligado ao pentecostalismo, é o Charlie Fox Parham, né, que é esse cidadão que você está vendo na foto, que teve um papel no movimento pentecostal, né, ele que abriu mão da sua função de pastor para ser pregador, de 1873 a 1929. Parham passou a viajar e pregar de forma itinerante, levando suas mensagens a diferentes lugares, mantendo essa liberdade e independência até o final de sua vida. Essa decisão marcou uma virada em sua trajetória, refletindo o seu desejo de seguir uma espiritualidade menos institucionalizada e mais autônoma. E nesse caso, ele não tinha igreja e nem pastor. Né? Você conhece algum pregador assim hoje? Deixa nos comentários. Pregue um monte de igreja, mas não tem igreja? Algum cantor que canta em um monte de lugar e não ceia? Não tem comunhão? Não tem uma igreja? Não está sobre a liderança de um pastor? Deixa nos comentários, aí só não diga nome, tá? Mantenha a ética. Então, nesse caso, Parham, ele foi o pioneiro no movimento pentecostal. Pregador e evangelista americano, ele então rejeitava a estrutura das denominações tradicionais, acreditando que a igreja deveria ser guiada diretamente pelo Espírito Santo, sem hierarquias institucionais. Ele via as denominações como barreiras para a verdadeira restauração da fé apostólica. Essa visão se tornou uma marca registrada de muitos grupos pentecostais e movimentos independentes. Tá? Lembrando que é claro que existe ministério itinerante, porém é preciso congregar, estar debaixo de liderança, de comunhão com uma igreja local, tá bom? Então também se surgiu, dentro desse contexto, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade. Esse movimento, né, eu vou chamar mais de movimento de santidade, tá? Ele surgiu nos Estados Unidos no século XIX, dentro do metodismo, como uma reação à crescente formalização das igrejas e à perda da ênfase na santidade pessoal. Eles defendiam que a experiência da conversão deveria ser acompanhada por uma segunda bênção, conhecido como santificação ou perfeição cristã. Um estado em que o crente viveria livre do pecado intencional. A sua marca foi a rejeição da institucionalidade. Esse movimento rejeitava a burocratização e a rigidez das denominações por várias razões. Em primeiro lugar, eles davam ênfase na experiência pessoal. A santificação era vista como uma experiência direta entre o crente e Deus, sem necessidade da mediação institucional. A crítica à formalização religiosa. Muitos acreditavam que as igrejas haviam se tornado frias e ritualistas, perdendo a vitalidade espiritual. A abertura de novas formas de culto. Em vez de estruturas litúrgicas rígidas, o movimento de santidade favorecia cultos dinâmicos, avivamentos e testemunhos espontâneos. A separação das denominações. Muitos líderes saíam das igrejas metodistas e criavam grupos independentes, recusando-se a se submeter à hierarquia denominacional. Isso teve impacto no cristianismo, principalmente no pentecostalismo, como experiências espirituais e dons carismáticos. Algumas igrejas independentes, como a Igreja do Nazareno e as igrejas de santidade, nasceram dessa rejeição ao controle denominacional, além da criação de novas redes de igrejas. Embora eles rejeitassem a institucionalização, algumas igrejas desse movimento formaram suas próprias redes informais de cooperação. A Igreja do Nazareno, o Exército da Salvação, embora conhecido mais como com o seu trabalho social, também surgiu desse movimento. Igreja Wesleyana, a Igreja de Deus, Igreja Cristã Missionária Internacional, a Igreja Metodista Livre e muitas igrejas pentecostais também foram influenciadas por esse movimento, como a Igreja de Deus em Cristo e as Assembleias de Deus em seus primórdios. O pentecostalismo nasceu desse movimento. O subtópico 3 traz o tema é necessário organizar. Então, gente, trazendo para a nossa história, para a nossa igreja, alguns querem dizer que os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingre e Daniel Berg, não eram adeptos à denominação. Embora eles foram expulsos de uma batista no Pará, então eles passaram a fazer um trabalho itinerante, sem qualquer respaldo nacional,
mas isso porque eles foram expulsos de uma denominação nacional. Então, eles passaram a exercer esse trabalho sem um apoio. Entretanto, eles mantinham vínculos fraternais com a Igreja Pentecostal de Chicago, né, que era pastoreada por Durham, e iniciaram uma igreja no Brasil, adotando inclusive a mesma denominação criada por Parham, crescendo e organizando-se, tornando no que conhecemos hoje como a Assembleia de Deus. Nenhum movimento, ainda que bíblico, pode se sustentar sem liderança e organização. Por isso criou-se nos Estados Unidos, em 1914, o Concílio das Assembleias de Deus, o qual produziria em 1916 a Declaração de Verdades Fundamentais, instruindo os movimentos pentecostais a adotá-la. No Brasil, em 1918, a Missão Apostólica da Fé adotou o nome de Assembleias de Deus, adaptando os pontos doutrinários das Assembleias norte-americanas. A nossa denominação cresceu com organização e em 1930 criou-se a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é chamada até hoje da CGADB. Houveram-se alguns rachas, hoje a Assembleia de Deus possui 3 grandes convenções, mas a convenção oficial das Assembleias de Deus desde o início, desde 1930, é a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, nós já temos inclusive a nossa declaração de fé, que nesse trimestre foi muito utilizada e que eu sempre instruo você a comprá-la, e ela apresenta a nossa crença em doutrinas baseadas nas Escrituras. E é claro que, tratando-se de aspectos secundários, como a própria forma de organização das igrejas locais, a mecânica da salvação, os acontecimentos escatológicos e outros, nunca haverá uma uniformidade. E claro que também nós não devemos ficar disputando uns com os outros sobre isso. Mas até isso precisa ser organizado, no que chamamos de teologia sistemática. Tá bom? Então, o resumo desse terceiro tópico mostra que o organismo e a organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. A conclusão diz que é importante entender que organismo e organização não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário. Por isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, conforme 1 Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Vendo essa conclusão, me lembro da grande comissão. O próprio Jesus ele já instituiu organização. Ide, ensinai, fazer discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem uma organização para se alcançar o mundo, porque humanamente é impossível. O organismo e organização não são excludentes em si. Como membros da Igreja de Cristo, devemos o equilíbrio bíblico de ser uma igreja orgânica, viva, de modo que a sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus. Vamos orar para terminarmos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos hoje aqui mais uma vez de falar da sua palavra, de entendermos a sua palavra, de falarmos sobre o teu reino, os teus propósitos, a tua vontade. Abençoe cada um, Pai. Nos ajuda, nos continue nos iluminando, nos usando. Continue usando esse professor, esse superintendente, todos aqueles compromissados, Pai, em falar da tua palavra. Grande é essa responsabilidade. Nos capacite para isso, Pai. Em nome de Jesus. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o vídeo da apresentação da nova revista. Não perca o próximo vídeo sobre o questionário desta lição. Eu espero ter contribuído para mais essa lição e espero você, querendo Jesus e se ele não voltar, até as próximas lições. Fique agora então com um vídeo especial que fizemos para você sobre a revista do segundo trimestre e o seu comentarista. Fique na paz, um abraço. Vamos conhecer a revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2025, classe dos adultos. Nesse trimestre vamos trabalhar o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição número 1. O Verbo que se tornou em carne. Lição número 2.
O novo nascimento. Lição número 3. A verdadeira adoração. Lição de número 4. Jesus, o pão da vida. Na lição de número 5, vamos estudar o seguinte tema: a verdade que liberta. Lição de número 6. O bom pastor e suas ovelhas. Na lição de número 7, veremos: Eu sou a ressurreição e a vida. No dia 25 de maio, teremos a lição de número 8, com o seguinte tema: uma lição de humildade. Na lição de número 9, teremos como tema a ser abordado: o caminho, a verdade e a vida. No dia de Pentecostes, estudaremos a lição de número 10, com o tema a promessa do Espírito. Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na lição de número 12, estudaremos o tema do julgamento à ressurreição. Fechando o trimestre, a lição 13 traz o tema Renovação da Esperança. E o comentarista deste trimestre será o pastor Elianai Cabral. Elianai Cabral é pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD, autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus e O Pregador Eficaz. Aqui no canal estudaremos cada uma dessas lições com uma semana de antecedência. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Já ia me esquecer, já temos o link disponível na descrição do vídeo para você baixar a nova revista de todas as classes. Que tenhamos um trimestre abençoado.